Você já parou para pensar que a história que você está construindo hoje talvez não seja a história que você realmente gostaria de viver? E que talvez não seja por falta de capacidade, estratégia ou oportunidade, mas porque as suas emoções estão tomando as decisões por você. Se a cada obstáculo você recua, se a cada crítica você trava, se a cada dificuldade você muda de rota, quem está escrevendo a sua história não é a sua visão. É o seu estado emocional no momento. É o cenário atual. São as circunstâncias que estão definindo as suas emoções e, consequentemente, os seus resultados. Se você não governa suas emoções, elas governam a sua história. É exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje no podcast Na Marra. Eu tô muito honrada em você estar aqui hoje comigo, me ouvindo mais um podcast. E esse tema de hoje, gente, olha, segura o coração, tá? Aguenta aí, porque esse episódio de hoje eu vou dar uma sacudida em você. Se você tá preparado para ter uma mudança mental rápida, esse é o podcast que você tem que ouvir, tá? Então, aproveita, não sei se você está me ouvindo no Spotify ou me assistindo pelo YouTube, mas tenha certeza, você precisa separar esse tempo para você refletir, pensar, porque isso aqui pode mudar completamente o curso das suas ações a partir de agora e transformar a tua vida. Escuta o que eu tô falando, tá? Não tô exagerando, não. Esse podcast ele é muito expressial. Quando eu comecei a construir, né, aqui todo o roteiro dele, o que a gente ia falar, o que eu queria abordar com você, eu realmente tenho um cuidado muito grande com esse tema, porque foi esse tema que mudou a minha vida. Esse foi, assim, a virada de chave, sabe? Quando eu passei a entender que as minhas emoções governam os meus resultados de vida, ou seja, elas estavam construindo a minha história e a história que eu estava construindo não era o que eu queria viver. E o que eu vejo hoje muito, tá, gente? Isso é a barreira da maioria das pessoas. A maioria das pessoas vive assim. É como se você virasse um zumbi. Você não tem controle sobre as suas ações, sobre as suas decisões, as emoções governam por você. Então, se acontece uma coisa ruim, pronto, aquilo ali definiu a sua vida. Ah, se teve uma má notícia, pronto, aquilo ali define o seu dia. Ah, teve um conflito que você não estava esperando, pronto, aquilo define o seu dia. E quando você vive refém dessas emoções, a sua história de vida e os seus resultados são pautados pelo acaso, pelo externo e exatamente por isso. Porque você não tem governado sobre as emoções. Eu não vim falar aqui sobre controle emocional, Não, eu vim trazer um conceito diferente do que você entende sobre governar as emoções. E sobre a sua história, tá? Eu sou um exemplo disso, né? Na minha vida eu aprendi, né, gente? Eu aprendi errado. Eu aprendi ao longo da minha vida, na minha casa, enfim, com a minha família, que as coisas que aconteciam ao nosso redor, elas tinham um impacto muito grande em como eu iria lidar. Então, quando eu passei a entender como gerenciar as nossas emoções e que nem sempre o que está acontecendo externamente precisa me abalar tanto, é a maneira como eu lido com aquela emoção, aquilo mudou completamente o meu jogo. Então, quando eu adquiri essa mentalidade, quando eu entendi o poder de governar sobre as emoções e quando eu entendi o ponto crucial, que as emoções moldam a minha identidade, as emoções moldam como eu me vejo, moldam quem eu sou, eu passei a ter um cuidado muito maior sobre como eu lido com isso. Por isso que eu quero trazer para você que esse podcast de hoje, eu não vou estar te falando aqui, como equilibrar as emoções, como lidar com a raiva, como lidar... Não, é claro que indiretamente você vai aprender isso. Mas eu quero que você entenda hoje, tá? O meu objetivo aqui é que você entenda que as suas emoções moldam quem você é e moldam a sua identidade. As suas emoções estão moldando quem você é e os seus resultados de vida e estão construindo a sua história. E isso é muito sério, tá? Muito sério. Eu lembro de uma cliente que ela era extremamente talentosa. Ela era uma menina dedicada, sabe? Ela realmente, assim, tinha talento, tinha capacidade para muitas coisas na vida dela, assim, de profissional e tudo. Era uma pessoa realmente incrível. E ela tinha um projeto incrível, um público interessado e uma proposta super única, assim. Era algo realmente bacana, sabe? Que ela tinha de proposta para gerar na vida das pessoas por meio do trabalho dela. Mas a cada não que ela recebia, ela se encolhia. Cada vez que ela apresentava o programa e alguém não entendia, em vez dela buscar formas de trazer aquela mensagem com mais poder, ela se retraía.
Uma crítica, um comentário ruim na rede social, ela sumia por semanas da rede social. Ela parava de postar, ela desaparecia. Um mês de venda mais fraco, ela começava a pensar em desistir. Desistir do projeto dela, desistir da mentoria dela, desistir do trabalho dela. Olha que loucura. Ela começava nas pequenas coisas do dia a dia, aquilo ia retraindo, encolhendo, deixando ela insegura, deixando ela com medo, deixando ela com pensamentos ruins, pensando em desistir. E não importava o quanto eu mostrava que aquele potencial estava lá, que aquilo que ela estava fazendo ia dar resultado, que era extraordinário, não importava. Ela ia se retraindo a cada obstáculo que aparecia. Enquanto as emoções dela eram o piloto, ela estava ali, ó, girando em círculos eternos. Até que eu falei pra ela, fui dura e firme. Você não vai longe até assumir o volante, o controle da sua vida emocional. E ali ela abriu a mente. E foi quando ela realmente se deu conta, caramba, mas você não pode ser governada pelas suas emoções. Se você é empresária, eu não sou empresária, eu sou CLT, não importa. Se você chega no trabalho, tem um desafio, um problema que você não conseguiu resolver, e aquilo ali domina a sua vida, aquilo ali faz você pensar em desistir, faz você pensar em, sabe, em parar, faz você achar que você não é capaz, você está deixando com que as suas emoções governem sobre você e a sua identidade vai sendo moldada por essas emoções. Então, gente, quando a gente fala de gestão emocional, quando a gente fala de mentalidade, quando a gente fala sobre a questão das emoções, você tem que entender um ponto crucial, tá? As suas emoções, a sua comunicação, ela está definindo sua identidade e seus resultados. Então, Aline, mas é difícil, poxa, eu tô há um mês sem vender nada. E aí, será que não é hora de recalcular a rota? Vamos lá. Será que você está vendendo da melhor maneira possível? Será que você está com a comunicação certa? Será que o seu produto realmente mostra que ele é bom para a pessoa olhar e falar, caramba, quero comprar? Será que o seu perfil está coerente com o que as pessoas querem comprar, com o que você vende? Será que as suas fotos, seus vídeos, a qualidade do seu conteúdo? Será que no teu trabalho hoje, como CLT, trabalhando numa empresa para alguém, será que você tem realmente se dedicado a gerar resultado para essa pessoa, fazendo as coisas certas? Porque às vezes você está fazendo errado. Às vezes você precisa de um ajuste em um ponto que você não está enxergando. E aí o que entra, inclusive um conceito que eu já falei no podcast anterior, que fala sobre você ser superior aos seus problemas, você ser maior que os seus problemas. O que isso significa? Se eu tenho um problema, um obstáculo, eu preciso olhar para aquele obstáculo e pensar, eu preciso ser melhor que esse problema, eu preciso resolver esse problema, eu preciso ser maior que esse problema. Então, quando você tem a mentalidade certa, você entende que, mas eu tô triste porque eu não vendi. Meu, você tem que olhar pro resultado. Então, assim, triste a gente fica quando não vende, a gente fica chateado, mas vamos lá. Eu vou moldar o meu comportamento pelo sentimento, então vou me retrair, vou desistir, vou parar. E aí é que a gente tem que olhar as emoções e governar sobre elas. Porque a tristeza de não vender, ou a tristeza de não ter tido uma boa performance no seu trabalho, ou a tristeza de não ter, conseguido, de não estar bem num relacionamento, esse sentimento ele é legítimo. Mas o que você faz com esse sentimento? Aline, pronto, falei com a pessoa há pouco tempo, antes de eu começar aqui esse podcast, terminou o namoro. Caramba, tava legal o namoro, tal, tava gostando, mas a pessoa começou a me dar sinais e tal, e aí não, é melhor terminar. Mas eu tô triste, porque eu tô sentindo falta da pessoa e tudo mais. Ok, interessante. Poxa, mas e agora pra achar outra pessoa e tal? Vamos lá. Qual foi o erro? Porque ele que terminou, no caso, nessa pessoa. Mas assim, será que você não deu sinais ali de que era fácil te enganar? Você não tava carente demais? Você não percebeu que a pessoa tinha esses problemas antes? Como? É hora de refletir. Porque é muito fácil, não, porque a mulher era doida, problemática, tá? Mas e aí? Quais os sinais talvez já tinha dado? O que você talvez contribuiu ali para aquele comportamento não ter percebido, ter ficado ali um tempo nessa relação que não deu certo? A gente tem que tirar, gente, todos os aprendizados, né? E se uma pessoa, vamos lá, no caso da pessoa que foi a que tomou o pé na bunda, né? Que terminou. Aí ele, nossa, que decepção, ela mudou, ela passou a ser diferente, ela começou a ter uns comportamentos que eu falei, meu Deus, que coisa horrível. Ela se revelou, ela mostrou quem ela já era, né? Agora, essa pessoa que tomou o pé na bunda, começou a se vitimizar, foi postar no Instagram e tal e tal. O que acontece muito com muitas mulheres?
Às vezes a própria... Por que ele terminou? Ele gostava dela, tá? Tô dando um exemplo aqui pra você, mulher, que talvez possa ter acontecido isso com você. Tava no relacionamento, tava legal, o cara te deu um pé na bunda. Ou, enfim, todo mundo já tomou um pé na bunda na vida, né? Eu acredito. Então, talvez ele terminou o namoro se vitimizando. Ai, cara escroto, idiota, tava tudo ótimo, do nada ele terminou. Ou, ele terminou por um motivo bobo. Ou, ele do nada terminou porque homens não gostam de mulheres. Cara, esse discurso, ele vai te manter no sentimento de vitimização e você não vai parar a pensar, cara, o que eu fiz que contribuiu pra essa pessoa querer ter terminado comigo? Ah, mas ele é um idiota. Tá, mas tirando o fato dele ser um idiota, o que pode ser que você tenha contribuído pra isso acontecer? Sabe? Por quê? Porque aí as pessoas se prendem no vitimismo. E aí, ai, que saco, será que eu vou achar alguém? Ah, meu Deus, eu tenho problemas. Não é possível que eu vou achar uma pessoa legal. Ou ninguém presta. E aí a pessoa entra naquela. E o que acontece? Essa pessoa vai moldando a identidade dela, de que ninguém gosta dela, de que talvez ela é inadequada, de que talvez ela se entrega demais e não dá certo, que talvez ela deveria ser ruim pro cara, porque quando ela foi legal, o cara não quis ela. E aí começa a viajar na maionese, né, um monte de coisa que não tem nada a ver. Ao invés de olhar a situação nua e crua, se autorresponsabilizar e pensar, cara, o que eu contribuí para isso acontecer? Tô triste, tô chateada, ok, é legítimo, mas o que eu vou fazer agora? Vou melhorar como pessoa, vou estudar mais, vou me capacitar, porque eu sei que eu vou encontrar uma pessoa que vai estar no meu time, que vai estar no meu momento, que vai estar com os valores parecidos com o meu, entende? Então a gente precisa pegar as situações e olhar para elas, entendendo que as emoções que eu coloco, a maneira que eu coloco essas emoções, elas estão definindo quem eu sou e a minha identidade. E aí, voltando para a história dessa minha cliente, né? Ela era uma menina super dedicada, ela sempre, sabe, passava por isso, mas nesses obstáculos que ela passava, e quando eu fui dura com ela, quando eu fui firme com ela caiu em si, ela falou, caramba, realmente, eu tô sendo tola. Eu não tô sendo inteligente, eu não tô sendo esperta, né? Eu tô me vitimizando, eu tô sendo dominada pelas emoções, pelas coisas que acontecem e não tô governando sobre aquelas situações. Então, entenda, as suas emoções moldam sua identidade todos os dias. E eu não vou entrar nesse tema ainda, é um tema com outro podcast, mas só para pincelar, para você clarificar na sua cabeça, como isso tem relação. Existe um conceito de vício emocional. O que acontece com o vício emocional? Você viu gente que tem uma tendência a ser depressiva? Que a pessoa é pra baixo o tempo inteiro tá mal, o tempo inteiro tá triste, o tempo inteiro tá focando no problema. Pessoas que são muito raivosas, estão o tempo inteiro com raiva, o tempo inteiro estressado. As emoções, elas nos viciam. Então, cada emoção tem uma química no teu cérebro. Quanto mais você sente aquela emoção, mais viciado você fica. E aí, o que acontece? Se você sentir raiva demais, o tempo inteiro tá com raiva, o tempo inteiro tá estressado, o tempo inteiro tá emburrado, o que vai acontecer? Aquilo vira um vício emocional. E aí você tá em constante comportamento emocional daquele jeito. É igual gente insatisfeita, viciada em estar insatisfeita. Tá sempre reclamando, tá sempre criticando, nada tá bom, tudo tá ruim o tempo inteiro. Essa pessoa, ela é viciada naquela emoção. Só que o que acontece com aquilo? Quanto mais ela sente, quanto mais ela vive naquele governo emocional, mais a identidade dela tá pautada naquilo. Nossa, que pessoa chata, pesada, insatisfeita, reclamona. Quem vê, percebe. E a própria pessoa, ela vai moldando a identidade de, não consigo, tá vendo? Nada pra mim dá certo, as coisas pra mim são difíceis. Eu não consigo resolver os meus problemas, as coisas não dão certo pra mim. Dá pros outros, mas não dá pra mim. E a pessoa não percebe que aquele padrão emocional foi construído. Que ela construiu aquele padrão emocional. Que aquilo tá definindo quem ela é. E isso, gente, é muito sério. Por isso que agora você tá entendendo? Quando eu falei lá no início do podcast, não, eu não vim falar sobre gestão emocional. Eu não vim falar sobre você controlar as suas emoções, não. Você precisa ter a autopercepção das suas emoções, mas você precisa governar sobre elas, porque ela tá moldando quem você é. Porque aquilo que você sente de forma repetida tá moldando como você se enxerga, tá moldando quem você é, tá moldando quem você acredita que você é. Tem gente que não acredita que ela merece ser feliz. Tem gente, de verdade, tem gente que não acredita que merece ser feliz. Quando começa a acontecer uma coisa boa, quando a pessoa tá feliz porque tá acontecendo uma coisa boa, ela já começa a ficar, não, peraí, tá alguma coisa errada. Não, tá tudo muito bom, tô feliz demais, alguma coisa ruim vai acontecer. E isso daí é um vício emocional. Tá tão acostumada a viver no sofrimento, na infelicidade, na tristeza, as coisas não darem certo, que quando acontece uma coisa boa, a pessoa pensa, não, tá errado. Ela não tem
o merecimento, o costume de sentir uma coisa boa, de sentir uma boa emoção. A Aline mais o pau... Sabe o que eu aprendi, gente? De verdade. O pau tá comendo, o problema tá quebrando. E eu aprendi uma coisa. Às vezes a melhor coisa que a gente faz quando tá com muito problema, muito caótico, é você apertar um botão, bom, o que eu vou fazer? Se esse problema eu não tenho como resolver, ou se para resolver ele eu tenho que ter calma e equilíbrio, então deixa o pau comer e agora eu vou me equilibrar aqui para resolver esse problema com calma, sem desespero. Gente, eu aprendi a fazer isso, mudou minha vida. De verdade, assim. De verdade. Eu tinha uma cliente que ela tava devendo, sei lá, 350 mil reais. Muito dinheiro. E ela tava cheia de problema, cheia de problema. E aí ela tava desesperada. Meu Deus, eu não consigo dormir, eu não consigo não sei o que lá. Eu falei, vamos lá. Coach individual, isso. Vamos lá. Você ficar sem dormir vai te ajudar a resolver esse problema? Não. Não vai piorar. Tô cheia de problema de saúde, de dermatite, de não sei o que, de não sei o que lá, não vai ajudar. Beleza, então pronto. Então esse problema é mais um problema que você está adquirindo porque você não está gerenciando, né, esse emocional. Se você... Vamos lá, vamos entender esse problema. Você tem como pagar essa dívida agora? Não, não tem. Você tem como resolver esse problema de imediato assim? Não, não tem. Qual a solução? A solução é fazer isso. Ela tinha que, enfim, vender umas coisas no negócio dela, estruturar algumas coisas para levantar uma grana, começar a resolver o problema, ok. Para você fazer isso, tem que ter o quê? Calma. Tá. Se você dormir ou não dormir, a conta vai continuar lá. Se você tiver, sei lá, doente e for pro hospital, a conta vai continuar lá e vai estar pior que você vai estar internada. Ou seja, só tem uma opção. Resolver esse problema e resolver com calma. Porque você precisa de calma para conseguir, né, funcionar e pagar as contas, as dívidas e resolver o que tem que resolver. Então, meu amor, vamos lá. Não faz sentido você ficar desesperado, entende? E claro, né, é um trabalho mental, a gente desenvolveu com ferramentas, com metodologia, a gente tem ferramenta para isso, né? Eu não aprendi isso só falando, não. No Mapa do Poder, que é meu treinamento de desenvolvimento de posicionamento e performance, a gente trabalha fortemente isso. Eu aprendi e desenvolvi ferramentas que desenvolvem isso. Mas o que a gente tem que pensar? Eu preciso olhar situações e, apesar do problema ser gigante, saber exatamente a emoção que eu preciso ter, como eu preciso agir, apesar disso. Então, mesmo que a sua vida esteja caótica, que esteja com um problema gravíssimo, uma coisa assim horrível, que você não tem como resolver naquele momento, mas você tem que ter calma para fazer o que tem que ser feito e aquilo se resolver posteriormente, você precisa agir com inteligência, com sabedoria, você precisa governar sobre as suas emoções e os seus problemas. Entende? Isso mudou a vida dela. Gente, ela tinha dívida, sério. Ela ia passar quantos anos para pagar? E aí, foi quando ela entendeu, caramba, eu preciso internalizar isso dentro de mim. Eu tô resolvendo, eu tô agindo, eu tô fazendo, mas por que adianta eu não dormir desesperada com uma coisa que eu já estou me movendo para resolver? Então nós precisamos descansar. Descansar em situações às quais a gente não tem o que fazer de imediato, mas tem que ter paz para agir pouco a pouco, até aquilo se resolver. E entenda, Deus está cuidando de todas as coisas. Nós temos que ter paz diante do caos, na medida em que precisamos ter paz para agir. E isso muda tudo. Se você sente medo constantemente, você começa a se sentir uma pessoa insegura, a se ver como uma pessoa insegura. Se você sente raiva com frequência, você começa a se ver uma pessoa raivosa, uma pessoa difícil. Em contrapartida, se você sente gratidão todos os dias, você passa a se sentir uma pessoa confiante, próspera todos os dias. Porque a maneira como você se sente constantemente muda a maneira como você se enxerga e se percebe. Gente, isso é poderoso. Pega essa chave para a tua vida. Olha o que diz aqui a palavra de Deus no livro de Provérbios 25, versículo 28. Como uma cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Eu vou ler de novo. Como uma cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Se você não sabe dominar sobre as suas emoções, você é como uma cidade sem muros, você está exposta. Você precisa governar e dominar a si mesma. Você precisa entender que isso é autogoverno emocional. Sem autogoverno emocional, você fica vulnerável a qualquer vento. Você fica vulnerável a qualquer coisa que acontece. É isso que essa passagem quer dizer.
Com autogoverno emocional, você constrói muros que te protegem. Protegem a sua visão até ela acontecer. Você precisa proteger a sua visão. Você precisa proteger a sua visão de futuro. Proteger os seus sonhos, objetivos, as coisas que você quer alcançar. E a proteção, ela vem do autogoverno emocional. Quando você entende o poder disso, você muda completamente os seus resultados. Eu quero que você entenda, claro, a gente tem ferramentas, exercícios práticos que a gente faz para que você já coloque ali em ação, para que aumente o seu nível de consciência, mas eu quero trazer isso profundamente para você hoje aqui. Eu sei que vocês já perceberam que aqui no nosso podcast no Namarra, eu não sou superficial. Eu trago conceitos reais e eu sou profunda naquilo que eu trago. Dentro, obviamente, dos limites que nós temos aqui de tempo, né, dentro do podcast. Mas tenha certeza. Se você puder, inclusive, ouvir de novo esse podcast, ouvir 2 vezes, 3 vezes, para isso aqui internalizar na sua mente, faça. Porque isso vai mudar a sua história e a maneira como você pensa. E é por isso que eu desenvolvo, quando eu falo de posicionamento para negócio, Aline, eu quero me posicionar no Instagram, na minha empresa, eu quero me posicionar profissionalmente, quero falar melhor no meu trabalho, eu vou pegar um cargo de liderança, eu quero crescer na minha carreira. Por isso que sempre quando as pessoas chegam, Aline, eu preciso me posicionar. A primeira coisa que a gente desenvolve, eu tenho que desenvolver a sua mentalidade, a sua autoimagem, a sua identidade, o seu autogoverno emocional. Não tem como não fazer isso. Inclusive é o que a gente faz no Mapa do Poder, que o Mapa do Poder é o lugar inicial ali para você começar essa jornada, para você realmente entender todo esse processo, trabalhar a sua comunicação, sua autovisão, seu autodomínio, governo emocional, essa visão do teu negócio, do teu objetivo, onde você quer chegar, quem você tem que se tornar para isso. Porque sabe o que acontece hoje no mercado? As pessoas falam muito de faz meu curso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque isso é técnica. Só que entenda uma coisa, quando a gente fala de posicionar na rede social, levar teu negócio pro digital, se posicionar na tua carreira e crescer na tua carreira, nós estamos falando de quem você tem que se tornar. Não adianta você ficar sendo fake como tantas pessoas são, porque bota roupa, cara de rica, não sei o que lá, aí muda a foto do Instagram e não sei o que tal. Mas essa pessoa não passou por uma transformação pessoal, ela não se transformou em quem ela tem que se transformar. Gente, qualquer resultado que a gente alcança na vida é sobre quem eu estou disposta a me tornar. Se eu quero ter filhos fortes emocionalmente, uma família bacana, uma família bem-sucedida, eu preciso me tornar uma mulher que constrói essa família. Se eu quero ter um casamento feliz, bem-sucedido, eu preciso me tornar uma esposa capaz de ser essa esposa maravilhosa para o meu marido, de ter uma família, um casamento maravilhoso. Se eu quero ser uma profissional reconhecida, uma profissional que ganha bem, que é auto-ticket, que está nos melhores lugares, que tem as melhores oportunidades, eu preciso me tornar essa pessoa. Então tudo é sobre quem a gente se torna. Não dá para viver de fake, gente. Por isso que tem um monte de gente fake por aí. Vocês têm que entender que a gente precisa se trabalhar, se transformar de verdade, sabe? É isso que a gente faz 12 meses lá no Mapa do Poder, 12 meses junto, trabalhando, desenvolvendo, com plano de ação, com estratégia, com técnica, olhando cada detalhe, entendendo quem você é, trabalhando seu arquétipo, trabalhando seu perfil, sua identidade comportamental, quem você é, como é que você funciona, seu tipo psicológico, como que você se expressa no mundo, afinando sua comunicação, como você fala, como se expressa, como persuade, desenvolvendo a sua postura, sua maneira de olhar, de falar com as pessoas, de se portar, a maneira como você enxerga o mundo, sua mentalidade, seu produto, o que você faz, como é que é a sua mensagem do seu produto, do seu serviço, entenda. Eu criei isso justamente porque eu cansei de ver pessoas que estão o tempo inteiro, sabe, pulando de galho em galho e não desenvolve aquilo que tem que desenvolver. Você precisa olhar pra dentro. E isso é que eu tô te trazendo, foi o que mudou a minha vida. De verdade, gente. De verdade. Então, entenda uma coisa básica quando a gente fala de posicionamento, de mudança de comportamento, de crescimento na carreira, no negócio, como empresária, com colaboradores, nas relações. Entenda isso. Se você não governa suas emoções, elas governam a sua história. Se você não governa a qualidade do sentimento, o que você está sentindo todo dia, como que você enxerga a vida, quais decisões você toma com base nisso, a sua vida está sendo governada pelo que acontece aleatoriamente. E eu digo mais, a maioria das pessoas disfuncionais, inseguras, com medo, frustradas, essas pessoas são governadas pelas emoções disfuncionais. Elas são pessoas que vivem com essa emoção. Tá ruim, fica triste. Aí entra num looping eterno e não vai sair nunca daquilo.
Porque não vai mudar a frequência, não vai mudar a energia. E mais, eu nem falei disso, tá? Falei de vício emocional, pincelei. Mas quando a gente fala de emoção, eu tô falando de frequência emocional. Eu falo de emoção, eu tô falando de frequência. Quando eu falo de frequência, a gente sente, gente. Você chega num lugar que tem uma pessoa triste, amargurada, você sente o peso do lugar. Quando você começa a falar com a pessoa, pelo tom de voz, pela postura dela, você sente se ela é uma pessoa da energia boa ou energia ruim. Você sabe disso. Você tem que fazer aula, curso pra isso. Isso é humano, isso é emoção humana, você sente. É real. Então, se você não tem consciência e clareza desse processo, se conecta com gente com energia baixa, se conecta a gente com a frequência baixa, com a frequência ruim, gente desanimada, gente frustrada, gente negativa, gente crítica, e você fica ali naquele ambiente negativo, pesado, sabe? E às vezes o ambiente ele é velado, às vezes a pessoa, ela nem parece ter energia pesada, mas ela é apática, vitimista, aquela coisa, mano, pois é, tamo indo, as coisas estão acontecendo e tal. Não é uma pessoa com energia, uma pessoa com garra, com vontade de fazer a coisa acontecer, com uma visão positiva de futuro, com uma postura positiva diante da vida, a gente tem que buscar estar perto de pessoas que nos atraiam, nos conectem àquilo que a gente quer alcançar. Se você não governa essas emoções, elas vão governar a sua história. E pior, vão escrever uma história que não reflete o seu chamado, nem o seu propósito e nem o seu potencial. Vão levar você a viver uma vida que você não quer viver. Vão levar você a resultados que você não quer alcançar. Vão levar você a estar com pessoas que você não quer estar, ambientes que você não quer estar, resultados que você não quer ter, uma vida financeira limitada. Vão te levar a um lugar que você não quer estar. A sua visão precisa ser mais forte que o seu humor. A sua visão precisa ser mais forte do que as circunstâncias. A sua visão precisa ser mais forte do que o que falam pra você, do que a energia que tá ao redor. A sua visão tem que direcionar você pro seu objetivo. A sua visão tem que te direcionar a como você precisa se comunicar, ao que você precisa sentir. O seu futuro precisa ter mais força do que o seu medo. O seu futuro precisa ter mais voz na sua mente do que os seus medos e preocupações. Nós precisamos ser moldados, direcionados por visão. Nós precisamos olhar para a visão positiva de futuro, olhar para a visão poderosa de futuro, olhar para onde nós queremos alcançar. O alvo tem que nos direcionar e as emoções certas que vão levar a gente para alcançar esse alvo. Eu quero te trazer o aprendizado na marra, que eu aprendi na marra na minha vida, que é o que eu já falei inúmeras vezes aqui, repetidas vezes nesse podcast. Se você não governa suas emoções, elas vão governar a sua história. E por muito tempo eu deixei as minhas emoções governarem a minha história. Quando eu era sabotada, quando eu era criticada, diminuída, fui muito sabotada por muito tempo na minha vida profissional e eu me diminuía, me desanimava, ficava triste. Quando eu via pessoas me atrapalhando, eu ficava abalada, aquilo atrasou a minha jornada, atrasou o meu processo. Eu não entendia que aquelas pessoas eram pessoas frustradas, eram pessoas que me viam como ameaça, eram pessoas inseguras, pessoas que não sabiam quem elas eram e tentavam diminuir o outro para poder se vangloriar. Pessoas que eu ajudei e me apunhalaram pelas costas, pessoas que eu ajudei e me ferraram, pessoas que eu ajudei e que simplesmente me prejudicaram. E eu entendi que não era sobre aquelas pessoas, era sobre mim. Porque eu não tinha autogoverno emocional, porque eu não sabia quem eu realmente era, porque eu não tinha clareza de identidade para me posicionar e me valorizar. Porque, gente, é tudo sobre nós, sobre a nossa postura. E aí a gente fica colocando o outro, porque fulano foi idiota. É claro que fulano foi idiota. Tem um monte de gente idiota no mundo, gente. É claro que essas pessoas foram idiotas. Mas e aí? O que eu vou fazer? Vou ficar perdendo meu tempo com gente idiota? Vou ficar triste por causa de gente idiota? Vou abrir mão dos meus sonhos por causa de gente idiota? Vou ficar triste, deixar de ser eu por causa de gente idiota? Por causa de gente invejosa? Não faz sentido. Você entende? Não faz sentido, cara. Quando você entende isso, você fala, meu Deus, isso não faz sentido nenhum. Então bota isso no seu coração. Não seja trouxa como eu fui, não. Entendeu? Boboca, ingênua. Mas tô falando assim, mas fez parte da minha história. Construiu quem eu sou hoje. Eu precisava passar por aquilo. Mas eu quero te dizer que se você já passou por isso, pegue o teu aprendizado
encerra agora isso na sua vida e muda o foco. Aline, quer dizer que nós nunca mais vamos nos cruzar com pessoas assim, idiotas, pessoas invejosas, sabotadoras? Não, não tem nenhuma garantia que a gente não vai encontrar pessoas assim ao longo do caminho. Aliás, a chance é grande da gente continuar encontrando pessoas assim. A diferença é que eu não sou mais aquela pessoa de antes. A diferença é que você precisa, quando você cruzar com pessoas assim, você tem que estar certa de que você não é mais aquela pessoa trouxa, aquela pessoa insegura, aquela pessoa que era governada pelas emoções. Tem que estar certa de que você vai cruzar com essas pessoas, mas agora você sabe quem você é. E você não perde tempo com gente idiota. Você não perde tempo com gente maldosa, com gente invejosa, com gente que te diminui. Você não perde tempo com gente que tem energia baixa, com a energia ruim, com a frequência baixa, com a energia de tristeza, de desânimo, de crítica. Aline, mas eu adoro uma amiga que é maravilhosa, gente boa, mas ela é depressiva, ela é triste, meu amor. Continue amando ela. Continue amando ela, continue gostando dela, ore por ela, mas se afaste. Sabe por quê? Porque a energia baixa dela vai passar pra você. Porque você não vai mudar a história dela. Ela que tem que querer mudar a história dela. Você pode mandar esse podcast pra ela, pode, isso é legal. Você pode mandar outros podcasts pra ela. Você pode mandar livro, você pode indicar curso, você pode. Agora, ela tem que querer mudar a vida dela. E aí? Você vai ficar andando com uma pessoa com energia baixa, depressiva pra sempre, porque a pessoa não quer sair daquilo ali? Tem gente que tem uma história muito mais difícil que a minha, muito mais, e vive melhor. Em que sentido? Pô, tem gente que foi abusada sexualmente na infância, tem gente que foi abandonada pelo pai e pela mãe, tem gente que foi espancado e a pessoa rompeu, venceu, ganhou dinheiro, prosperou, vive feliz. Sabe? Tipo, tem gente que tem problemas, que teve histórias muito mais difíceis que a minha e romperam. Quem sou eu, meu Deus do céu, pra não dar certo? Se a minha história nem foi tão difícil assim, imagina de outras pessoas. Então, meu amor, se você não tem uma história tão difícil quanto a desses casos que eu tô contando, você tem a obrigação de fazer dar certo, porque imagina, uma pessoa que tem uma vida toda ferrada, fez acontecer. Você não pode deixar que a sua história difícil vire uma muleta pra você ficar ali. Tem gente que vive assim por opção. A vida foi difícil no passado, mas a vida é difícil no presente porque a pessoa quer que continue sendo. Não gaste energia com pessoas que não querem crescer. Deixa ela viver o processo dela. Ah, mas a pessoa tá mal, então deixa ela viver o processo dela. Ah, eu vou abandonar a pessoa? Não, você vai deixar ela lá viver o processo dela. Você não tá abandonando ela. Você tá vivendo o seu e ela tá vivendo o dela. É isso. Ninguém tem que carregar ninguém nas costas. Você não tá abandonando. Você está vivendo o seu processo e ela está vivendo o dela. Isso é libertador. As pessoas fazem escolhas de vida. Eu amo a minha mãe, amo meu pai. Por exemplo. Eu acho que a vida deles, hoje aposentados, poderia ser melhor. Eles poderiam ser mais ativos, viajar mais, curtir mais, ir pra academia, tal. Eles não gostam disso. Não gostam. Várias vezes eu já falei, gente, vão lá, vão curtir, vocês estão aposentados, tal, vou fazer isso aqui. Eles não querem, eles gostam de viver uma vida diferente. Ficar em casa, fazer outras coisas. Se eu tivesse no meu controle, eu com certeza, né, eu incentivo, inclusive, eles a viverem uma vida diferente, mas eles não querem, porque eles são felizes do jeito que eles vivem. Eles gostam de viver do jeito que eles estão. O que eu posso fazer? Vou ficar, ai meu Deus, a vida do meu pai é muito ruim, minha mãe. Não, se ela gosta, se ele gosta, eu vou interferir na jornada deles? Não tem como, gente. As pessoas são livres para ver como elas querem. Continuo amando, faço o que for necessário para ajudar, para auxiliar. Mas são escolhas. A gente tem que aprender a respeitar as escolhas das pessoas que a gente ama. Seja pai, mãe, irmão, primo, parente. Não importa. Eu tenho outras pessoas que eu conheço, amigos, pessoas queridas, que eu olho e falo, caraca, essa pessoa podia estar vivendo uma vida muito melhor. Podia estar mais confiante, podia estar cuidando mais da saúde, podia estar... Gente, o que eu posso fazer? Eu não posso mudar o outro. Não posso obrigar o outro a mudar. Agora, eu posso mudar a minha vida. Eu posso cuidar da minha saúde, ir pra academia, eu posso viajar, eu posso estudar, eu posso viver esse estilo de vida que eu quero e é meu. E ninguém tem que dar opinião. Ah, se eu acho que você é muito, faz coisa demais. Isso é a opinião da pessoa, que bom, ela tem a opinião dela. Eu escolho como eu vivo. Escolha como você vive, viva a sua vida. E deixa o outro viver a vida do jeito que ele quer viver. Agora, decida governar. Decida construir a vida que você quer viver. Sem ser refém de emoções, das situações dos outros. Faz sentido pra você? Eita, mas esse podcast de hoje tá queimando o couro no chicotada que eu dei pra vocês. Ó. Hoje, sério, esse podcast foi pra te fazer assim, ó, sabe? Trazer a luz na sua cabeça. Trazer a mente de crescimento pra você. Vamos lá, vou falar das frases. Vamos para as frases de impacto de hoje? A sua visão precisa ser maior e mais forte que o seu humor.
Se você não governa as suas emoções, elas vão governar a sua história. O seu futuro precisa ter mais voz que o seu medo. Aquilo que você sente de forma repetida começa a se tornar quem você é. E autogoverno emocional é o que separa quem sonha de quem constrói. Não, peraí, essa última eu vou falar de novo. Autogoverno emocional é o que separa quem sonha de quem constrói. Então vamos parar de ser sonhador, sonhadora, vamos parar de só desejar e vamos começar a construir. Eu espero que você tenha gostado do podcast de hoje. Hoje eu fui mais fundo e eu quis realmente aprofundar nesse tema porque eu sei que isso é a chave de todas as mudanças da sua vida. Se responsabilize pelas suas emoções, porque elas estão moldando quem você é. Um grande beijo, fiquem com Deus, espero que tenham gostado e coloca aqui, eu decido governar sobre as minhas emoções. Eu quero saber que você tomou a decisão de governar sobre as suas emoções. Coloca aqui. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau!